Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Ótimo. Todos estão ouvindo a música de fundo? Tá. Só faz um sinal de joinha para mim. Não estou ouvindo. Não? Então vou aumentar um pouco mais, tem alguns que estão ouvindo já. Todos ouvindo? Ok, Vera Lúcia, ok. Maravilha. Leia também. Eu ali também. Tá bom, senhorinho. Ótimo. Então todos, por favor, fechem os seus olhos. Encontrem uma posição confortável. Relaxe o seu corpo, relaxe a sua mente. E agora nós vamos fazer uma breve visita a Deus. Um momento onde a gente vai pausar um pouco, restaurar as nossas energias. Então, tomem uma respiração bem profunda, puxem pelo nariz e solte lentamente pela boca. E relaxe suas pernas, relaxe os seus pés. Isso. Tome mais uma respiração bem profunda. Isso. Vai soltando agora as pernas, o quadril, o abdômen. Tome mais uma respiração bem profunda. Isso. E vai entrando nesse ritmo. Vai prestando atenção no som. Isso. Relaxe seus braços, os seus ombros. Tome mais uma respiração bem profunda. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E vai relaxando o pescoço, a cabeça, os músculos da face. Isso. Muito bem. Agora, eu quero que você, com os olhos fechados, com a respiração que você continua fazendo, inspirando pelo nariz, até que preencha todo o seu pulmão, e vai expirando lentamente pela boca. E eu quero que você imagine cada preocupação e tensão saindo do seu corpo em cada expiração que você está fazendo. Respira pelo nariz, solta pela boca e vai percebendo que as preocupações, as tensões vão saindo do seu corpo. Isso. E eu quero que você diga silenciosamente a si mesmo: na presença de Deus, eu encontro a paz. E respira e diga silenciosamente para você: na presença de Deus, eu encontro a paz. Muito bem. Agora eu quero que você visualize, com os olhos fechados, uma luz suave acima de você. Essa luz suave que está acima de você, ela representa o amor e a força de Deus. Perceba a suavidade dessa luz. Sinta essa luz descendo lentamente sobre você. E aos poucos essa mesma luz vai envolvendo todo o seu ser, começando pela sua cabeça, descendo pelos ombros,
descendo pelo seu tórax, pelo quadril, pelas pernas, e vai envolvendo completamente você em um calor, no amor e na proteção. Enquanto você permanece nesse espaço sagrado, permita-se sentir a presença de Deus. E diga em seu coração, bem lento, bem baixo, só para você, mas no seu coração, diga você: Deus, estou aqui. Guia-me em tua luz e amor. Isso. Pense em algo agora que esteja pesado, que esteja pesando em seu coração. Pense em algo que esteja de alguma forma pesando, esteja pesado em seu coração ou na sua mente. Algo que você deseja entregar a Deus. Imagine esse peso agora sendo colocado nessa mesma luz que está acima de você. Você mesmo coloca e lentamente esse peso que tanto atrapalha o seu coração e a sua mente começa a ser levado por essa luz que está acima de você. E você percebe que esse peso, ao subir, ele se dirige às mãos de Deus. E lá, esse peso em seu coração, na sua mente, é recebido por Deus. E mentalmente, em voz baixa, repita para você: eu confio em ti, Senhor. Tua vontade é a minha paz. Mais uma vez repita: eu confio em ti, Senhor. Tua vontade é minha paz. Imagine agora que dessa mesma luz, uma energia diferente começa a surgir. Uma energia curativa e renovadora começa a descer sobre você. Essa energia, ela começa a trazer o sentimento e a sensação de paz, de força e renovação para o seu espírito, para a sua mente e o seu corpo. E essas sensações começam a invadir a sua mente, o seu espírito e o seu corpo. É uma energia curativa de Deus, renovadora, que agora faz parte de você. E diga a si mesmo, em voz baixa ou mentalmente: pela graça de Deus, sou renovado, sou renovada. Sua força é minha força. Mais uma vez, pela graça de Deus, sou renovado, sou renovada. Sua força é minha força. E nesse sentimento de cura e renovação, nós estendemos esse mesmo pedido aos guias e protetores espirituais que nos assistem, que estão conosco nessa noite. Pedimos a eles que dirijam as nossas mentes, que dirijam
os nossos ensinamentos e dirijam os nossos aprendizados, para que seja mais um pequeno degrau da nossa evolução, daquilo que nós encaramos e tivemos como missão. Com a força de Deus, dos nossos queridos e maravilhosos orixás, com a força de nosso Mestre Jesus, dos mensageiros de luz, dos nossos anjos de guarda e dos nossos guardiões, pedimos a permissão para iniciar os estudos desta noite. Vão retornando, vão mexendo seus pés, suas mãos, seus braços, e vão abrindo seus olhos lentamente e retornando para o aqui e para o agora. Isso. Muito bem. Bom, eu precisava disso. Que bom, Flávia. Fico feliz que fez bem. É um alívio. Conversar com Deus é sempre realmente muito bom. Fico feliz que foi um efeito positivo, tá bom? Muito bem. Vamos lá, vamos voltando aqui para a nossa apresentação. Vamos iniciar aqui, ó. Ô, Tatiane, obrigado, viu? Gostoso. A gente é uma forma de a gente entrar nesse estado alfa, um estado onde a gente consegue aprender mais, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que a gente acaba levando uma semana um pouco mais leve também. Muito bem, vamos lá, vamos hoje falar, né, já saímos aí do contexto histórico da Umbanda, pelo menos os temas mais importantes, né, vamos dizer assim, a abordagem histórica mais importante nós falamos, né? Hoje nós vamos entrar na aula 4, onde nós vamos estar falando sobre as práticas da Umbanda, né? Então, aqui nós vamos começar a entender, dentro desse módulo 2, a estrutura e a hierarquia de um terreiro, como é que ele funciona, como que é a estrutura física, né, e hierárquica, também as preparações, as recomendações, né, os preceitos que existem dentro da Umbanda, as posturas do terreiro e a liturgia da Umbanda. Então, nesse módulo 2, nós vamos ver esses 4 aspectos, iniciando hoje com a estrutura e hierarquia do terreiro. Ok? Vamos lá. Muito bem. Estrutura física de um terreiro, né? Todo terreiro ele tem uma estrutura, seja ela simples ou mais complexa, né? Mas possui uma estrutura devidamente fundamentada. Mas o que todos nós, umbandistas, nós temos que ter em mente é que todos os espaços físicos dentro de um terreiro são sagrados. São absolutamente sagrados. Então, isso nos remete, né, nos faz pensar que quando nós entramos de um portão ali para dentro de um terreiro, tudo que está ali dentro deixa de ser profano e passa a ser sagrado. Então, tudo tem que ser tratado com muito respeito, né, por parte desse filho de fé ou da assistência que está ali né, indo se consultar, ou o trabalhador. Tudo tem que ser tratado com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, né? É certo que claro que alguns espaços, eles demandam de cuidados especiais, né, e devem ser tratados aí como um organismo vivo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque esses organismos vivos dentro de um terreiro, eles são responsáveis pelo equilíbrio, pela firmeza desse terreiro, pela estabilidade energética que a casa vai oferecer.
Então, geralmente, o responsável por toda essa manutenção, né, pelos cuidados, pelo zelo, vamos dizer assim, desses espaços, é o dirigente espiritual do terreiro. Isso quando ele não tem pessoas de sua extrema confiança preparadas para isso, que às vezes ele delega algumas situações para esses filhos que já estão preparados para isso. Então, por zelar, né, por cuidar desses tributos desses orixás, o dirigente muitas vezes é chamado de zelador de santo. Então, existe essa expressão dentro de algumas casas de Umbanda. Mas, em linhas gerais, aqui pelo desenho que eu coloco aqui, é basicamente o que você vai encontrar nos terreiros. Repito, uns mais simples, outros maiores, né, mais complexos, mas essa seria basicamente a estrutura, né? Então, se vocês repararem aqui, é um portão de entrada, porteira aqui. Geralmente, alguns deles vão ter um comércio, mas geralmente quando você entra aqui de frente, né? Entrou para dentro que redundância, né? Você entra no terreiro, do seu lado esquerdo aqui você geralmente vai ter uma tronqueira, onde você vai saudar os guardiões da casa, né? O Exu responsável pela casa. Então, aí você vai ter, geralmente, alguém vendendo, tem um barzinho, um bazarzinho ali, um comércio pequeno. Você tem a parte que fica da diretoria, né, são os bastidores ali do terreiro. Aí você tem todo o espaço aqui do Congá, onde fica a consulência, e geralmente um quintalzinho, onde vai ter ali, a gente chama dos quartos de santo, enfim, que a gente vai ver aqui como funciona essa estrutura, tá? Basicamente é isso. Alguns vão ter mais coisas, outros vão ter menos coisas. Aqueles que tiverem mais, está tudo certo. Aqueles que tiverem menos, também está tudo certo. Tá? Não é uma regra isso. Mas isso aqui é vamos dizer assim, uma espinha dorsal que a gente poderia tá olhando dentro de um terreiro. Dentro dessa estrutura física, antes da gente falar, né, sobre esses espaços que a gente vai encontrar dentro de alguns terreiros de Umbanda, é necessário que a gente entenda, a gente fale um pouco sobre o assentamento vibratório. E lá, lembra quando eu falei ali no começo? Tudo é sagrado, né? Mas existem alguns espaços que vão demandar de um cuidado muito grande, porque ele é um organismo vivo, ele fica pulsando energia ali a todo momento. E um deles é o assentamento vibratório. Em alguns lugares, vocês vai ouvir o nome, né, de assentamento energético, ou até mesmo assentamento cabalístico. São os 3 nomes utilizados, tá? Mas o mais popular, o mais falado, são os assentamentos vibratórios. O assentamento vibratório, ele é a manifestação energética emanada pelo orixá, né? Pelo tributo de cada um daqueles orixás que estão assentados, vamos dizer assim, naquela casa, naquele terreiro, tá? Esses tributos, eles foram, vamos dizer assim, sistematicamente introduzidos no espaço físico do terreiro, justamente para você trazer o axé daqueles determinados orixás que aquele terreiro trabalha. Lembrando que tem terreiros que trabalham com alguns orixás que outros não vão trabalhar, ok? Você pegar somente a Umbanda Sagrada do Saraceni, por exemplo, você vai ter orixás ali que normalmente outras Umbandas não trabalham com eles, tá? Mas cada Umbanda, cada casa, cada tenda vai ter o seu tributo daquele orixá que é cultuado em assentamento vibratório. Então, o que acontece? Esses assentamentos vibratórios, eles podem ser enterrados, que é o mais usual, principalmente pelos terreiros antigos, né? Onde, além de serem os antigos que enterravam, geralmente também os espaços eram próprios, né? Pertencia ao terreiro. Hoje em dia é um pouco mais difícil isso, porque a maioria das casas são alugadas, né? Não é do próprio terreiro. E quando essas casas são alugadas, você tem algumas regras a serem obedecidas, né? E uma das regras é você, às vezes, não
danificar o solo, né, a estrutura ali que tem do piso. Então, esses assentamentos acabam ficando não enterrados, né, mas são destinados a locais onde só é permitida a entrada ali de pessoas previamente autorizadas ali por o pai da casa, a mãe da casa, o dirigente espiritual, tá? Esses assentamentos vibratórios, expostos eles ou não, né, eles pulsam energia. O assentamento, para quem não conhece, para quem nunca viu, né, um terreiro ser assentado, gente, uma casa, vamos considerar uma casa que trabalha aí com 10 orixás, tá? Os 10 ou 12 os principais orixás. Para você assentar um terreiro desse, com todos esses orixás, você vai levar, certamente, das 7 horas da manhã até as 2, 3 horas da manhã do dia seguinte. É muito trabalho de assentamento, é muito... A manifestação de energia ali, ela é muito, 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 muito grande. E tudo isso, todos esses tributos que são colocados a cada um desses orixás, depois do assentamento, você tem que manter. Porque é aquela energia viva que eu falei, né? Aquele organismo vivo que está pulsando. E você tem que dar manutenção naquilo. Então, você vai ter dentro de uma casa os assentamentos de todas as linhas da direita e os assentamentos da linha da esquerda, tá? Esses assentamentos são responsáveis, primeiro, pela emanação dos bons fluidos, das boas energias, para a atividade religiosa que vai ser executada ali, toda sexta-feira, cada 15 dias, depende de cada um dos centros, tá? Ele dá força de energia para os espíritos que estarão ali, trabalhando, tá? Para a lei, para a luz, e também ele vai minar as forças dos espíritos negativos, dos quiumbas, daqueles espíritos perdidos, que geralmente tem alguns consulentes lá, né? Tem terreiros que a gente faz descarrego, tem uma série de rituais que você faz, às vezes, e tratamentos espirituais que você faz com esses consulentes. Então, esses assentamentos é justamente, vamos dizer assim, o ponto de força que faz com que esses espíritos sejam neutralizados. É por isso que não é recomendado você fazer nenhum tipo de trabalho de incorporação, principalmente se você estiver fazendo um trabalho para alguém, né, de descarrego, de limpeza dessa pessoa, fora do terreiro. Por isso que não é recomendado. Por quê? Porque se você fizer isso na sua casa ou na casa da pessoa, você não tem um assentamento vibratório capaz de neutralizar a ação daquele espírito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu conheço um pai de santo que ele vai até a casa da pessoa, ele vai sem problema. Isso acontece? Pode acontecer? Pode. Só que o que ele faz primeiro? Ele vai fazer uma firmeza dentro do terreiro dele, lá no assentamento dele, e aí sim, a partir do momento que ele fez essa conexão com o assentamento, aí ele vai até a casa da pessoa, vai até a pessoa, seja lá o que for, para ele fazer esse trabalho que deve ser feito. Então, o assentamento ele é responsável pela força de defesa da casa, de uma forma geral, né? Ele cria uma cúpula de proteção ao redor desse espaço físico que está sendo ocupado ali pelo terreiro. Então, ele impede que as demandas ou espíritos indesejados adentrem, que vão ali para dentro desse terreiro, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos aí de assentamentos para a gente conhecer, né? É claro que é muito mais do que isso. Um assentamento, ele vai muito mais coisas, né? Ele tem os otás, que são as pedras do orixá, ele tem mais atributos, né, que são colocados ali, ferramentas diferentes, enfim. Mas aqui é um exemplo de um assentamento de Ogum, tá? Então, você vê que são ferramentas, né, aqui você tem espadas, são ferramentas principalmente ligadas muito à agricultura, né? Então, que o Ogum é um orixá oriundo
da agricultura, a gente lá na frente vai entender isso. Então, tem o prego, o parafuso de trem, poderia ser um dormente de trem, ferradura, um pedaço de trilho. Isso é um dos tributos que são colocados num assentamento vibratório de Ogum. Aqui nós temos, por exemplo, de Oxóssi, né? Então, ali você tem uma ferramenta aqui, feita, né, para Oxóssi, com as flechas, né? E aqui você tem um arco e flecha, que também é um dos atributos desse orixá. Os atributos envolvem mais, assim, muito mais coisa, tá, gente? Muito mais coisa mesmo. Mas esse é só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Esse aqui é um assentamento de Exu que é enorme, absolutamente enorme. Para vocês terem uma ideia aqui, eu estou na minha semana aqui de preparo para a obrigação sacerdotal de Exu. São 10 páginas aqui de elementos e atributos que eu tenho que separar. Então, para vocês verem que é muita coisa, realmente é muita coisa, são muitos elementos, mas eu estou colocando aqui para vocês, pelo menos, aquilo que vocês talvez mais vejam dentro das casas, tá? O que acontece, né? O que serve? Eu vou trazer aqui uma analogia, uma comparação para vocês entenderem bem a questão desse assentamento, para que fixe bem na cabeça de vocês. Um exemplo que a gente pode dar aqui, associar talvez, é comparar, vamos dizer assim, um assentamento a um gerador de energia, tá? Um gerador de energia elétrica, só que são aqueles geradores, não sei se vocês já viram no supermercado, né? Que vai combustível, você coloca diesel nele, né? Porque a hora que cai energia, ele aciona uma bomba, liga aquilo lá, imediatamente a energia ela volta a funcionar. Então, imagine o seguinte, que em um local onde essa energia ela não seja disponível, né, de uma forma tradicional, como a gente está acostumado nas nossas casas, as pessoas utilizem desse gerador. Então, você coloca lá o combustível no motor, né, no tanque do motor, liga o motor e pronto, as lâmpadas começam lá a funcionar, os aparelhos dentro da casa funcionam, o sistema de defesa e proteção, né, se tiver lá no muro, vai passar a funcionar. Então, facilita, favorece a vida daquelas pessoas que estão habitando naquele local. O assentamento vibratório é a mesma coisa, como se fosse um gerador do terreiro. Então, só que, assim, de energias espirituais. Ao invés de ser energia elétrica, é energia espiritual que vai estar ali. Quando você liga ele apropriadamente, quando você faz o assentamento de forma apropriada, quando você dá a manutenção, que seria esse combustível, né? Você vai sempre favorecer o bom trabalho espiritual. Então, é da mesma forma de um gerador, né, que precisa ser alimentado lá com combustível, o assentamento ele também vai ter que receber esse combustível de forma periódica. E como ele recebe isso de forma periódica? Geralmente, o zelador da casa, ou alguém que é responsável, uma vez que esse dirigente passa essa responsabilidade, ele vai fazer o quê? Firmezas de velas, ele vai fazer as orações, ele vai fazer as bebidas, né, os curiadores de cada um dos orixás, a água, o amalá, fruta, o produto de fumo, flor, incenso, enfim. Como qualquer uma outra, vamos dizer assim, qualquer outra oferta que diz respeito àquele orixá. Então, o que é isso? O que é essa manutenção? São essas ofertas. Por que isso? Por que isso? Isso que é importante para que vocês comecem a entender o porquê que nós ofertamos coisas materiais para os orixás. Porque existe uma situação, tudo aquilo que é material, existe uma energia chamada fluido animalizado. Para quem já leu Kardec, vai entender o que eu estou dizendo, fluido animalizado. Isso depois, esse nome, fluido animalizado, ele passou aí, já em 1900 e pouco, sendo utilizado como ectoplasma. Provavelmente esse nome seja mais comum a todos. Tanto o fluido animalizado como o ectoplasma, ambos são iguais. Aqui um vem de Kardec, o outro vem a partir de 1900, uma forma mais recente, com a doutrina espiritualista mais recente.
que acontece? Quando você coloca essas firmezas, né? Quando você faz uma firmeza, põe vela, põe as orações, oferece os curiadores, as bebidas, né? Os amalás, esse ectoplasma ele é retirado de todos esses componentes que foram ali colocados. E a espiritualidade, ela manipula essa energia e devolve a energia para casa. Então, esquece, né? Já vamos quebrar o primeiro mito aqui para quem está acostumado, né? Ouvir que comida diz, não, o santo que come, é o santo que bebe. Não, 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 nada disso, nada disso. Não se esqueçam que orixás são entidades num nível de elevação muito, muito, muito grande, que não necessitam de absolutamente nada do que nós temos aqui, a não ser a energia que aqui tem. Aí sim, porque isso é trazido, esse ectoplasma ou esse fluido animalizado é retirado, manipulado e devolvido como uma energia de proteção para casa, para os filhos daquela casa, né? E a gente, quando nós, médiuns, fazemos essas firmezas, também é devolvido para nós da mesma forma. Tá? Muito bem, então, essas ofertas vão liberar essas energias e vão reabastecer, ao mesmo tempo, esses assentamentos, fazendo com que essas energias continuem pulsando, né? Assim, pulsem energias aí divinas para todos nós e para casa. Pode ser colocado mais coisa do que está aqui? Pode, claro, se no coração do zelador da casa ele costuma colocar outros elementos que não estão aqui, sem problema nenhum, né? O importante é feito de coração e ele sente isso é muito importante. Muito bom. Aqui estão alguns dos exemplos, né, de amalás, de firmezas, né, firmeza de esquerda. E aí eu quero deixar também aqui esta imagem aqui, ó. Um copinho aqui de marafo, talvez, um charutinho e uma vela. Por que isso? Porque isso daqui também tem muita força. Quando a gente está diante de uma casa, às vezes, que é muito humilde, uma casa com pouquíssimos trabalhadores, às vezes é uma mãe de santo ou um pai de santo, que trabalha, às vezes, a família ali, que presta caridade, oferece o seu espaço ali para receber pessoas, às vezes essas pessoas não têm recurso financeiro para isso. E a espiritualidade, claro que a espiritualidade, assim ela entende. Então, isso tem força? Tem muita força quando é feita de coração, sabendo que aquela pessoa ou aquela casa não tem condição de fazer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não se sintam menores se de repente se for visitar uma casa, já foi numa casa onde, nossa senhora, os tributos dos orixás estão repletos de coisas e de repente na sua casa não tem. Não tem problema nenhum, porque a sua casa talvez não tenha a mesma condição, a quantidade de médiuns que tem a outra casa, onde tem uma arrecadação, muitas vezes, ou doações maiores. Então, a força para os orixás sempre vai existir. A gente dá aquilo, né, na medida que nós temos condição de dar. Se você é uma casa que tem muitos médios e que arrecada uma boa quantidade, é justo que você faça uma oferenda de qualidade. Eu não estou falando cara, estou falando de qualidade. Tá? Mas para aquele que não tem recurso, também da mesma forma, a espiritualidade vai compreender perfeitamente. Muito bem. Esses assentamentos, né, a manutenção desses assentamentos, eles podem ser feitos semanalmente ou, no mínimo, quinzenalmente, tá? Então, mais do que 15 dias sem você fazer essa manutenção do assentamento, não é o recomendável, tá bom? Mastro dos Exés. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, que é um termo muito utilizado dentro do candomblé, mas também em algumas umbandas, as umbandas traçadas, você vai ouvir isso. Esses assentamentos, nos terreiros mais antigos, eles faziam o mastro dos exés, né, que chama, é a nomenclatura utilizada. O que é isso? Você estica uma corda de uma ponta, da onde, entenda o terreiro ali onde fica a consulência mais o congá, ok? Então, estica-se um
uma corda de uma ponta a outra e também de uma ponta a outra formando um X. Você tem o terreiro ali no meio, né, um quadrado, e aí você forma um X. No meio desse X, exatamente no cruzamento desse X, que se chama Mastro dos Exés. Ali, antigamente, principalmente os mais antigos, os centros mais antigos, faziam todos os assentamentos da direita exatamente ali. Bem no meio desse X chamado Mastro dos Exés. Então, todos os assentamentos da direita eram feitos ali. Abria-se um buraco, você fazia todos os assentamentos e fechava esse buraco depois, tá? E ali no meio do terreiro, então, ficavam esses assentamentos. Somente o de Exu, que sempre foi feito fora do terreiro. O assentamento sempre foi feito fora do terreiro, tá? Então, isso aqui é importante que, se vocês ouvirem ou lerem em algum lugar, pelo menos vocês já sabem o que significa o Mastro dos Exés. Muito bem. Mais aqui. Outras coisas que você pode colocar nos assentamentos, por exemplo, você vai fazer assentamento de Iemanjá, então você pode colocar conchas do mar, pode colocar uma pedra ali uma pedra que você colheu no mar. Se for de algum, você pode colocar uma espada, você pode comprar uma espada e colocar uma espada. Xangô, você pode também pegar uma pedra aí de uma pedreira bem grande aí que você passou, você conhece, vai lá, retira essa pedra, faz parte do assentamento, porque são elementos vibratórios daquele determinado orixá. Muito bem, vamos entender agora o que é o Congá. Então, falamos do assentamento vibratório, quanto ele é importante, ele emana energia e ele, ao mesmo tempo, traz a defesa para todos nós. Diga, Iris. O assentamento vibratório, ele pode ser feito em casa, por exemplo, você está falando da formação de um terreiro, né? Mas a gente pode fazer em casa também, usar algum elemento para fazer uma proteção, ou ter esse firmamento, né, essa firmeza do orixá? Em casa não se recomenda fazer o assentamento, mas em casa você pode ter, talvez todo um bandista aqui você tem um congá pequenininho que você coloca em algum lugar na sua casa, no seu local ali, onde passam poucas pessoas, onde você possa fazer suas meditações, e aí sim, você compra um otá, que é uma pedrinha daquele orixá, faz a consagração ali dele, e ali você faz uma firmeza, você pode fazer firmezas ali. Assentamento tá? não pode. Assentamento não. Não, assentamento não. Assentamento Assentamento é em terreiro, tá? É um atributo de terreiro mesmo. Porque dá a impressão que é uma coisa bem valiosa, seria. Você tem uma coisa particular. Não, ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa. Só que o que acontece ela não é recomendado você fazer isso dentro de casa, até porque o que você manipula, vamos dizer, dentro da sua casa é desnecessário, pelo tamanho da energia que seria um gerador emana. muito grande com um lugar pequeno, né? Na verdade, um lugar pequeno. Entendi. Esse assentamento é para trabalhos com... onde você vai ter trabalhos realmente ali, semanais, quinzenais, né? Onde você tem uma manipulação de energia muito grande ali. É bem grande, entendi. E aí você tem essa necessidade. Obrigada. Magda, diga. Boa noite. Assim, Boa noite. No caso, o senhor estava falando de assentamentos, né? Eu entendo a parte do assentamento que pode ser feito só em terreiro. Aí o senhor falou do congá, das pedras. Aí eu tenho uma pergunta. Sabemos que no terreiro, o assentamento de Exu ele é feito geralmente perto da porteira, porque o Exu ele é o guardião da porteira, né? E aí, no caso, assim, a minha pergunta é, por exemplo, eu tenho minha casa mesmo, onde eu resido, e eu quero firmar a porteira para Exu proteger a minha casa. Pode ser feito? Pode. Essa é uma dúvida que muita gente tem, porque, como eu disse, e muito bem observado por você, Magda, eu falei do congá, né? A gente coloca o congá lá na nossa casa, a gente coloca as nossas imagenzinhas ali a gente começa a criar aquela egrégora, porque você está fazendo firmeza e tudo mais. E Exu, né? Exu você não vai fazer ali dentro de casa,
porque a energia que envolve Exu é uma energia um pouco mais densa e que pode causar uma certa A vibração é bem... irritabilidade entre nós, né? Mas perfeito sua colocação, pode fazer uma tronqueirinha fora de casa, sim. Se você tiver condição, um espaço pequeno, não precisa ser nada grande, mas faça uma tronqueirinha ali, onde você vai fazer, para quem cultua segundas-feiras, você às segundas-feiras vai lá, faz a sua firmeza, a sua tronqueira, que é, sim, muito importante ter, sim. Sim, e também na segunda-feira a gente geralmente cultua as almas, né? Então é legal fazer, além da tronqueira de Exu, um cantinho para acender ali a vela para as almas, dar um mingau. Aí você vê que são coisas que nós vamos entender mais para frente, mas você pode acender, eu particularmente, eu firmo vela para as almas benditas, e eu deixo muito claro, porque você tem que deixar endereçado, né, sempre sua firmeza. Sim. Então, para as almas benditas, eu acendo no meu congar mesmo, dentro de casa. Não vejo problema, porque tá na linha de Obalu aí, preto velho, Obalu aí, eu coloco para as almas benditas lá. Só para Exu, realmente, que eu faço ele fora de casa. Vai lá para fora. Ok? Ok, perfeito. pai, obrigado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos entender, então, agora o Congá. O Congá é o espaço, né, gente, mais sagrado que nós vamos ter aí dentro da nossa tenda, dentro do nosso terreiro. Também ele é conhecido por Peji. Muitas umbandas traçadas vão falar o Congá, vão se referir ao Congá como um Peji, mas é um altar sagrado dos orixás. Na grande, né, esmagadora maioria dessas casas, é nesse local onde os orixás vão receber as suas ofertas, vão receber as suas velas. Então, às vezes, quando você não pode enterrar o assentamento, quando você está num lugar, às vezes você está num espaço, por exemplo, tem terreiros que é em cima, né, você tem uma garagem embaixo, em cima é o terreiro, ou fica no andar superior, alguma coisa assim, você não tem como fazer o assentamento dele ali enterrado. Então, você tem dentro do Congá um espaço geralmente reservado debaixo dele ali, onde você coloca esses assentamentos, e ali você vai fazer, então, as suas ofertas, vai fazer as velas. Ah, mas se o meu assentamento é enterrado, eu posso fazer no Congá também as ofertas e as velas? Sim, claro que sim. Em cada um ali dos elementos, né, dos orixás que estão representados, sejam eles já africanos ou sincretizados nas imagens católicas, sem problema nenhum. Você pode fazer ali e é muito, muito bom, porque esse Congá ele acaba tendo uma vibração também, uma energia muito forte. Deixa eu colocar, entrando aqui. Vamos lá. Muito bem, então, esse daqui é um Congá, né? Para quem não conhece, ele tem esse formato, vamos dizer assim, essa forma de pirâmide, né? Um triângulo, né? E em todos os terreiros você vai encontrar a imagem de Oxalá, que é a imagem de Jesus, né? Aqui com os braços abertos, é a imagem onde vai ocupar ali o ponto mais alto desse Congá. E abaixo, né? Quais são os critérios que são utilizados para você colocar os demais orixás ali sincretizados ou orixás já africanos? Qual é o critério, né? O critério, gente, ele é simples. Depois de Oxalá, a essa direita aqui, ó, à direita, sempre vai ser o orixá de frente do dirigente da casa, ou o pai de cabeça, que a gente chama, né? Do orixá. Não é o guia-chefe, diferente do guia-chefe. É o orixá de frente daquele zelador, daquele pai de santo, aquele que cuida daquela casa. Então, do lado direito aqui da imagem de Oxalá, é esse orixá de frente, o pai de cabeça. E do lado esquerdo é o Juntó, é a mãe de cabeça daquele dirigente espiritual. E os demais que vão vindo para baixo, que ficam nas linhas inferiores ali do Congá, na verdade, ali vão ser ordens variadas de terreiro para terreiro. Geralmente fica a critério do dirigente, tá? Então, às vezes, o dirigente
ou por intuição, ou por já determinação do seu, aí sim, guia, chefe, ele coloca os demais elementos. Mas o principal, a de Oxalá no mais alto ponto, a imagem da direita, o orixá de frente daquele sacerdote, e do lado esquerdo, o orixá juntó daquele sacerdote. Dali para baixo, fica mais ou menos a critério de cada um. Normalmente, nesse congá, fica... O congá ele vai ficar geralmente à frente, lá no espaço, né, onde são feitas as giras, né, ou em giras, como alguns falam também. Então, por esse motivo, o local da gira também é conhecido popularmente como congá. Às vezes, o correto seria falar congá, essa parte aqui, mas alguns terreiros tratam que aquele espaço sagrado, onde contempla o congá, onde vai ter o trabalho dos médiuns, também é chamado de congá. Então, aqui eu coloquei algumas fotinhos de exemplo, né, de outros centros. Então, tem aqui, vocês vão ver que tem disposições diferentes. Então, ó, essa primeira imagem aqui, ó, São Sebastião aqui e Nossa Senhora Aparecida, ou seja, é Oxóssi, o orixá de frente desse dirigente, desse sacerdote dessa casa, e Oxum aqui. Aqui a gente já não tem o mesmo critério, perceba que aqui já não tem o mesmo critério, porque tem Xangô aqui, e aqui já Ogum, né, que é através de São Jorge. Aqui você vai ter uma variedade maior, ver se tem mais um aqui. Aqui também uma variedade grande de congá, mas o correto, a linha correta é essa que eu disse para vocês. Do lado direito, meu orixá de frente, do lado esquerdo, meu orixá juntó, que vai determinar. Aí essa formação piramidal, você depois distribui da forma que você for intuído. E mais que nós temos aqui? O congá, gente, ele possui também, isso é importante, tá? Ele possui também um assentamento vibratório ali. E de regra, os terreiros debaixo do congá, eles têm alguns espaços reservados, onde eles, fora o assentamento que está feito já enterrado no terreiro, ele também possui um assentamento vibratório de baixo, tá? E ele também deve ser sempre muito respeitado, saudado, né, como se fosse ali todas as energias vivas ali pulsantes também. Ali, o que nós fazemos exatamente naquele momento? Nós fazemos o ato de bater a nossa cabeça, né, naquele congá. Então, você está batendo a sua cabeça para aquela energia que já é uma egrégora, né, formada na casa, onde cada um daqueles orixás vão abençoá-lo naquele momento, mas também nos assentamentos vibratórios que eventualmente estejam ali debaixo. A única coisa que eu até coloquei aqui, ó, jamais se faz firmezas ou vibrações para Exu e Pombagira no congá. Isso não existe, tá? Não se faz. Ah, mas por quê? Porque a energia é ruim? Não, gente, nada disso. A energia de Exu e Pombagira é maravilhosa, ela é necessária. Porém, por serem energias distintas, por serem energias, uma mais densa e as outras extremamente mais suaves, vamos dizer assim, ou menos densas, você pode ter um conflito dessas energias ali. Então, por isso que toda vibração, ou melhor, toda firmeza que for feita para Exu é sempre do lado externo, como até a Maida colocou, é o guardião da porteira, aquele que está protegendo ali, né? Todos que estão passando estão entrando ali. Então, é importante a gente ter isso em mente, nós vamos falar de tronqueira já já. Então, ali você tem esse assentamento vibratório, e aí como é que você se dirige, né? Normalmente as casas, e aqui eu vou falar também para aqueles que não trabalham, que não são trabalhadores. Lembre-se que entre nós aqui há pessoas que não trabalham, que são apenas assistentes, ok? Outros estão começando também. Para aqueles que já trabalham e têm as suas regras nas casas, não tem problema. Mas como é que você normalmente faz para entrar naquele espaço, naquele congá, né? Você abaixa, você com a palma da mão para cima, né? Você
coloque, você faz o sinal da cruz para entrar, pedindo licença, você está entrando ali no solo sagrado, né? E para nós, umbandistas, nós, ao invés de falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nós, umbandistas, nós falamos por Olorum, por Oxalá e por Ifá, que é a mesma representatividade que tem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Nós vamos entender isso lá na frente também. Então, você vai fazer esse sinal, você vai, uma vez feito, você entra, e ali no terreiro, ou vai ter uma esteira, ou vai ter uma toalha, né, que é uma toalha sagrada ali também, da casa, né, que está ali, e você, então, vai colocar a sua cabeça ali no chão, colocar as palmas das suas mãos para o alto, para que você, então, reverencie ali aquele congá, reverencie os orixás que estão ali naquele congá, reverencie aquele assentamento vibratório que está ali, que está ali também, né? E você, naturalmente, isso é importante, gente, a gente sempre tem que dar significado para as coisas, senão a gente acaba faz sem entender, faz porque vê todo mundo fazendo e você não dá significado. Você não consegue sentir energia. Então, naquele momento que você está ali, está com as palmas para cima, não se esqueçam, ali, naquele momento, a energia vibratória ali, ela está entrando pelo seu ori. Tá? Ela está entrando ali no seu ori, você está de frente ali para o congá. E o que ele faz? Ele começa a fazer um alinhamento dos seus chakras ali, para que você possa ter um excelente trabalho naquela noite. Então, naquele momento, realmente vá lá, respire, peça a bênção ao Pai Oxalá, peça para que todos os orixás ali possam, de alguma forma, estabelecer esse vínculo com você, possa limpar qualquer energia negativa que está ali, possa alinhar os seus chakras para que você possa ter uma melhor comunicação espiritual, uma melhor sensibilidade daquele consulente que vai entrar, uma melhor comunicação com o guia que você vai trabalhar. Importante, a gente tem que dar significado. Porque uma vez que a gente dá significado, a espiritualidade nos devolve. Vocês vão sentir na pele, a coisa é arrepiar, vocês vão arrepiar. Você está se comunicando com aquela energia viva que está ali, e os guias e protetores que já vão trabalhar com você naquela noite, vão estar ali te amparando e dando aquilo que você realmente está pedindo. Deixa eu ver só uma coisa aqui que a Edi colocou aqui. Lembrando também que até as velas para os senhores Exus e Pombagiras também são firmadas fora de casa, no tronqueira, e fazemos em casa, lugar onde firmamos para eles. Perfeito, Edi, é isso aí. Todas as firmezas a gente faz fora de casa. Ah, mas eu moro em apartamento. Sem problema nenhum. Você vai fazer na sua área de serviço. Por que área de serviço? Como eu digo, não faça no banheiro. No banheiro é um desrespeito. O banheiro é um desrespeito. Ali é onde você coloca tudo, né? Tudo aquilo que é visceral que você tem que colocar para fora, você coloca no banheiro. Então, não é o local apropriado. O local apropriado para quem mora em apartamento, área de serviço. Porque a própria área de serviço, por si só, ela já tem uma energia natural, onde a limpeza é feita. Você coloca roupa suja para lavar, ali tudo que você tem que lavar, que tem que renovar, tem que limpar, é feito dentro desse local, né? Então, para quem mora em apartamento, pode fazer sua tronqueirinha ali, debaixo do tanque, se tiver uma disponibilidade, sem problema nenhum, porque ali, naturalmente, as energias da casa já são dissipadas ali mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, feito isso, bateu cabeça, barriguinha ali para baixo, mão aberta para cima, dê significado para que vocês possam receber realmente essa energia, tá? Vamos falar aqui tronqueira. Estava falando de tronqueira, vamos agora passar para a tronqueira aqui para a gente entender. A tronqueira é o local onde se encontram os assentamentos de Exu. Então, todos aqueles assentamentos que nós vimos lá de Oxóssi, de Ogum, ali são os assentamentos que vão ficar dentro do terreiro. Agora, eu tenho os assentamentos de Exu, isso eu vou fazer onde? Lá na tronqueira, lá fora.
onde também esse orixá ele vai receber as suas oferendas. As mesmas oferendas, os padês, né? Para Exu a gente tem os padês, tem alguns outros elementos que a gente coloca lá, os curiadores, né? De Exu, que é um marafo, pode ser um conhaque, pode ser um uísque, enfim, aí cada casa tem a sua forma de oferendar aquele curiador, os amalás. Então, você vai fazer isso com o mesmo propósito, fluido animalizado ou ectoplasma, que é a mesma coisa os dois. Exu, ou aqueles trabalhadores da legião de Exu que protegem aquela casa, vão retirar esse ectoplasma, vão retirar esse fluido animalizado, vão manipular essa energia e ali vão travar, vão colocar ali como proteção para os filhos que entram, para as pessoas que vão visitar e para o próprio terreiro, tá? Normalmente, gente, essa tronqueira é um local fechado, a chaves, né? Só o dirigente ou a quem ele escolhe que tem permissão para entrar nesse espaço. E por que isso? Porque há um ditado antigo, e eu não vou questionar esse ditado antigo, que diz o seguinte: ali está o segredo, muitas vezes, de quem vem com uma má intenção de quebrar o terreiro ou de prejudicar o dirigente da casa. Se ele souber o que tem, dos elementos que estão ali, do que é feito, como é feito, pode minar as forças, tá, do terreiro ou as forças daqueles guardiões que estão ali. Então, isso é um ditado popular e antigo, tá bem? Para que fique claro, ok? Então, o que a gente faz ali na tronqueira? Essa tronqueira ela é construída normalmente na entrada do terreiro, quando você entra no terreiro do seu lado esquerdo, de frente para o terreiro, do lado esquerdo, é que você vai construir, vai fazer ali a sua tronqueira. E nós fazemos essa tronqueira nessa porta de entrada justamente para que a gente neutralize todo e qualquer espírito indesejado, né? Para que a casa esteja protegida. Rogério, mas tem algumas casas que fazem descarrego, porque entra lá o obsessor junto com aquele consulente, e aí faz o tratamento. Então, quer dizer que não funcionou aquela tronqueira? Não, claro que funcionou, mas Exu sabe muito bem os espíritos que estão entrando ali, acompanhados daquelas pessoas, e que têm condição de regeneração. O que ele protege ali? Daqueles quiumbas, daqueles espíritos perversos, aqueles que não querem de maneira nenhuma a luz, aqueles que não querem de maneira nenhuma a regeneração. Esses são os perigosos, então ele está ali para guardar isso. Agora, um obsessor, um espírito sem luz que vem com um consulente, ele entra? Claro que ele entra, porque Exu já viu o padrão vibracional dele ali, que não se trata de um espírito maléfico, de um espírito que está indo lá para destruir o terreiro, ou aquele dirigente, o pai, a mãe de santo. Ele está indo lá porque ele é um espírito perdido. E talvez ali dentro, na hora que ele for fazer um descarrego, ele seja resgatado naquele momento, levado, né, para que ele possa desenvolver, tenha mais compreensão do plano espiritual. Então, isso vai acontecer, tá bom? Isso não é porque a tronqueira está fraca, não é. É porque foi permitido por Exu. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de como é uma tronqueira aqui. Geralmente ela pode ser uma casinha pequena, né, um local, realmente um local pequeno, uma caixa ali, geralmente de concreto que a pessoa faz, fecha com tijolinho e tal, ou ela pode ser realmente um quarto, né, que a gente chama um quartinho, um cômodo grande aí, destinado para Exu. O que muitas casas costumam fazer também, isso é interessante, bem na entrada da casa, de uma ponta do chão até a tronqueira, coloca-se um fio de cobre, tá? Por que esse fio de cobre? Porque o fio de cobre, por natureza, ele retém toda a energia negativa e ele descarrega essa energia dentro da tronqueira. Então, como que é feito? Você tem a entrada aqui principal, né? Vamos dizer, tem uma entrada principal, você aterra um fio de cobre aqui,
passa por cima, leva até a tronqueira, e lá na tronqueira você faz 3 pontas, né? Que a gente chama aqueles pontilhões de ferro, né? De construção civil. Você coloca 3 daquele lá, vem com esse cabo de cobre e amarra as pontas dele nessa, para que seja aterrado ali, né? Dentro daquela tronqueira. Então, seja retirado toda a energia ruim. Isso é muito utilizado no Feng Shui também. Eu sei que Feng Shui adota a mesma prática aí oh meu Deus, desse fio de cobre, mas em algumas tendas de Umbanda você vai encontrar isso também, tá bom? Então aqui você tem uma casinha de Exu. O que é feito? Como que a gente deve proceder assim que a gente entra numa casa, né, num terreiro de Umbanda? Para aqueles que são trabalhadores já sabem. Para aqueles que estão iniciando, é bom aprender, e para aqueles que vão visitar como consulentes, podem fazer também, aliás, devem fazer. Como ele é o guardião da casa, a gente fala que sem Exu nada se faz, né? Então a gente tem que sempre reverenciar a presença, o trabalho de Exu ali naquela casa. Então nós, geralmente, vamos até aquela tronqueira e saudamos, né? Saudamos exatamente assim, ó, Laruí Exu, Exu Mojubá, ou Exu Modibá, que é o correto de se falar. Salve, senhora Pombagira, Pombagira Saravá, e aí você dá, a gente chama que é o paô, né? Você bate o paô. Então, você vai bater 3 vezes, palmas para Exu, e vem com uma sequência de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali você sauda, agradece, repete isso 3 vezes, né? E aí você sauda, pede licença para entrar naquela casa, pede para que ele retire de você já ali todas as energias negativas, entra na casa, e ali você vai assistir o seu culto, tá? Então, aqui o fio de cobre que eu falei para vocês também. Existem alguns terreiros, gente, que pode existir apenas a casa do senhor Exu Tronqueira, tá? Que é um Exu, é uma qualidade de Exu, tá? Ele é o encarregado de fazer, vamos dizer assim, a primeira proteção da casa e também de amarrar ali, né, no seu tronco, né, de trabalho em todos os espíritos e energias que são malfazejas, vamos dizer assim, né. Nesse caso, a tronqueira, então, será uma casinha similar àquelas que a gente abriga imagens de santos aí nas residências, nas casas, né, que a gente vê de inúmeras pessoas. Então, tem centros de Umbanda que vai ter uma tronqueirinha do senhor Exu Tronqueira. E, fora essa casinha do Exu Tronqueira, eles montam uma outra casa dos Exus, trabalhadores da casa, do guardião da casa. Existem casas que fazem dessa forma, tá bom? Então, aqui é um exemplo de uma tronqueira, tá? Esse é um exemplo de uma tronqueira que fica, né, numa casa, uma tenda de Umbanda, numa casa de trabalho. Essa também é uma tronqueira. Por isso que a gente chama, muitas vezes, de casa de Exu, porque esse já é maior, né? Lembra uma casinha aqui, ó, tá vendo? Ali dentro você vai ter vários tributos, inclusive o assentamento vai estar aí dentro também de Exu. E se vocês repararem, ó, né, esse não, que está aberto, é mais para firmeza. Mas esse daqui, ó, já é fechado, ó, né? Tem uma tranquinha ali. Ou seja, não pode qualquer pessoa entrar realmente. Esse daqui também. Só que esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês agora. Aqui, ó, é do Exu Tronqueira. Aqui é do Exu Tronqueira. E aqui, dos Exus. Então, tem casa que vai ter os dois. Vai ter só do seu Exu Tronqueira e depois dos Exus da casa, que são firmados aqui também. Os assentamentos estão aqui. Tá? Opa, Marcelo, aqui, deixa eu colocar aí. Então, aqui fica um exemplo claro desse que eu disse, que você pode ter esses dois fundamentos dentro da tronqueira do terreiro, tá? E mais que nós temos aqui? Aqui que são feitos também, importante, ali são feitos também todas as todo o alimento, vamos dizer assim,
das energias vibratórias dos assentamentos, tá? Os padês são deixados ali, tudo que for tributo daquele orixá, daqueles trabalhadores, né, dos guardiões, vão ser feitos ali para quê? Repito, ectoplasma, o fluido animalizado, eu retiro dali, manipulo, transformo energia, beneficio todos da minha casa, a própria segurança da minha casa. E aqui eu tenho, né, você sabia aqui que é interessante a gente analisar. Balé ou igbalé, que é vamos dizer assim, algo muito mais ligado ao candomblé. Porém, as umbandas traçadas, algumas umbandas homolocô, utilizam também o balé ou igbalé, tá? Que é o quê? Vamos dizer assim, né? É a casa dos mortos, ou a casa dos eguns. Então, há algumas vertentes da Umbanda, repito, as umbandas mais traçadas, que trazem na sua essência um pouco mais do candomblé, ela vai ter o balé ou o igbalé, que são a casa dos mortos ou a casa dos eguns. Não é um fundamento da Umbanda, isso é importante que a gente tenha em mente, não se trata de um fundamento, mas, como eu disse, aquelas casas que têm uma pegada um pouco maior ali para o lado do candomblé, do batuque, algumas homolocô, talvez tenham isso como um fundamento da sua casa, mas não é fundamento da Umbanda, pode ser fundamento da casa, mas não é da Umbanda. Essa igbalé ou balé, ele era utilizado para prestar homenagens aos ancestrais que alcançaram a sua luz, né? Ou ainda também para você encaminhar espíritos que eram sofredores. E você literalmente leva para dentro desse igbalé ou balé o nome daquele ancestral que faleceu, aquele que está lá, reverencia ele, e você também faz isso com espíritos sofredores, que você eventualmente sabe que estão com problema, estão sofrendo pelo seu desencarne. Então, você vai dentro desse balé, coloca o nome dele ali, ali você tem uma série de cultos que vão sendo realizados para que esse espírito possa encontrar a sua luz. Mas, quando ele for usado na Umbanda, o balé é uma construção aí dentro do próprio terreiro, tá? Ele vai ficar dentro do próprio terreiro, e muitas vezes vai ter ali dentro desse balé também o culto ao Exu. Então, você vai ter em algumas umbandas esse balé, com esse nome, inclusive, que vai estar construído dentro ali do espaço físico do terreiro. Então, mas ali eles cultuam os mortos? Não. Às vezes esse balé é chamado pelo pai de santo, ou a mãe de santo, ou o dirigente da casa, ele chama por esse nome, mas ele cultua ali dentro também Exu e todas as suas entidades representantes. Tá? Esse é um espaço que normalmente vai ficar fechado, só o dirigente espiritual que entra nesse recinto, vamos dizer assim, ou eventualmente um pai ou uma mãe pequena, que é autorizado por ele, mas ali vai ser feita toda a higiene física, né, todo o preceito espiritual, tudo que for necessário para você ingressar naquele balé, vai ser solicitado, vai ser pedido para eles também, tá? Aqui, nós temos o roncó. O roncó também, via de regra, alguns colocam esse cabo aí de cobre para descarrego, né, daquele ambiente, mas originalmente o roncó ele é um quarto onde o filho de candomblé, o roncó ele nasceu do candomblé, é um quarto que originalmente o filho ele fica ali recolhido para sua iniciação. Então, lá no candomblé, também ele tem, depois para essas umbandas mais traçadas também, mas ele é conhecido como camarinha ou quarto de camarinha. Então, é roncó, camarinha ou quarto de camarinha. Então, a ideia ali é que esse filho de fé, ele durante a sua clausura, porque ele fica originalmente
ele fica na clausura durante 21 dias, ele fica ali dentro desse roncó, ou dessa camarinha, né? Ou quarto de camarinha, e ali ele entra em contato com as forças dos orixás. Ali ele vai ficar realmente, cada dia, ou cada certo dia, focado em determinados orixás, e vai criar uma relação muito íntima, muito próxima com esses orixás. Na Umbanda, gente, não existe esse tipo de iniciação ritualística. Não faz parte do fundamento de Umbanda. Isso vai ser fundamento de algumas Umbandas, e nem são, digamos, porque se eu falar aqui, ó, toda Umbanda Molocô faz isso, é mentira. Então, isso daí vai ser um fundamento da casa, mas não é da Umbanda. Por quê? Porque eu conheço Umbanda Molocô que não faz camarinha, que não faz o roncó. Eu conheço Umbanda traçada, ou a Umbandomblé, vamos dizer assim, que não faz mais roncó. E por uma simples razão. Hoje em dia é muito difícil. Como é que você vai ficar, abster da sua vida? Nós temos uma vida frenética, gente, vamos ser sinceros. Trabalho, estudo, filho, casa. Como que você para 21 dias hoje para ficar enclausurado dentro de um roncó? É muito difícil. É para poucos isso. Porque hoje, todos os homens, e boa parte de todas as mulheres, trabalham. Né? Você tem as suas atividades ali. Então, é muito difícil hoje você permanecer. Por isso que eu falo que isso é fundamento, acaba sendo fundamento da casa, mas não é fundamento da Umbanda, que fique claro, tá? Senão a gente vai achar que é da Umbanda, e não é. Então, não existe esse tipo de iniciação ritualística na Umbanda, e o roncó, é muito pelo contrário. As casas que tinham esse roncó, que tinha essa camarinha, passaram a utilizar isso como espaço de tributo dos orixás. É o quarto dos orixás que eles chamam. Então, hoje eles colocam ali todos os tributos, né? Se transformou num quartinho de todos os orixás, e ali eles começam, com exceção de Exu, é claro, e ali é um local onde vão ser oferecidas velas, os fumos, as orações, tal, independente dos assentamentos, tá? Então, isso acontece hoje em dia. Nas umbandas mais antigas, até tinha ainda um pouco dessa camarinha, mas, repito, não faz parte da iniciação ritualística da Umbanda. É da casa que determina que é assim. Também só pode entrar nesse roncó, nessa camarinha, apenas o dirigente ou as pessoas que são autorizadas aí por ele. 8h40, 9h46, 1h10. Gente, eu vou pedir hoje só para a gente segurar até 10h10, pode ser? Aí a gente termina aqui essa primeira parte. Tá bom? Peço gentilmente aí para a gente segurar um pouquinho mais. Ok, então nós temos aqui, conhecemos essa parte, mais essa parte da estrutura, e aqui a gente vai entrar então agora na hierarquia do terreiro. Então nós já vimos tudo que é a estrutura do terreiro. A estrutura de um terreiro fisicamente falando, é isso que nós vimos até agora. Vamos falar um pouco da hierarquia do terreiro, que é importante para nós entendermos, né? Então, qual a importância de uma hierarquia dentro do terreiro? Tem casas que falam, não, aqui não tem hierarquia e tal. Não funciona assim. Tem que ter hierarquia, gente. Sabe por quê? Porque a hierarquia, ela proporciona a organização, ela não gera bagunça. Onde não há ordem, há o caos. Podem escrever isso daí. Isso é na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, e não é diferente dentro do terreiro. Onde não há ordem, há o caos. Então, tudo no universo tem hierarquia. Tudo no universo tem hierarquia. Para garantir justamente uma organização mínima, né? Um objetivo comum para todos. Então, é importante que a gente tenha hierarquia dentro da casa. E qual é essa estrutura, qual é essa hierarquia do terreiro? Então, ela começa lá na assistência, né? Chamada de consulência também por boa parte das casas. Que são o quê? São as pessoas que vão lá ao terreiro para se tratar, para se consultar com as entidades dos trabalhos espirituais, né?
elas não possuem uma função nos templos de Umbanda, mas elas não possuem uma função direta, porque indiretamente ela tem função, sim. Ela tem função. Vocês, trabalhadores médiuns, já repararam que, às vezes, numa gira, tudo flui absolutamente bem, e numa outra gira, às vezes não? Às vezes a gente sente que alguma coisa não estava legal ali. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram. Pode ser um despreparo do médium, de algum médium da corrente, o que poucas vezes eu acho que acontece, mas muitas vezes vem na consciência. Kardec já falava, através dos espíritos que foram psicografados para ele, você vai ver diversos relatos que falam o seguinte: olha, a assistência, a consulência ali pode interferir no padrão vibratório do ambiente. Pode interferir. Então, muitas vezes, a assistência ela está ali para ser socorrida, ela tem essa função, o papel principal é esse, não tenha dúvida nenhuma. Mas ela pode interferir? Pode, porque faz parte de uma corrente, está todo mundo ali naquela egrégora naquele momento. Então, por isso a importância do acolhimento. Por isso a importância do acolhimento. Por isso que quando chega lá alguém da assistência, tem alguém do centro que tem que acolher. Você está bem? O que você veio procurar? O que posso ajudar? Porque ali você talvez já comece a colocar aquela pessoa no ambiente. Tira as preocupações, os medos que ela tem, se é uma pessoa que está indo a primeira vez. Esse acolhimento ele é muito importante para você colocar a pessoa num estado, numa frequência boa, para que você, toda a gira, ela possa correr de forma tranquila. Então, a assistência é o primeiro. Trabalhador da casa é aquele que, depois de algum tempo que ele está lá na assistência, ou ele busca de forma voluntária a começar a ajudar a casa, né, em qualquer coisa que não demande nenhuma informação religiosa, ou às vezes ele é chamado, ele é convidado também para estar fazendo isso. Então, o que ele vai fazer, esse trabalhador da casa? Colabora com a limpeza, com a biblioteca, com trabalhos ali, às vezes, para angariar fundo, né, para o terreiro. Tem várias outras atribuições. Veja, ele não é médium, ele não é cambono, ele não, né, ele é só um trabalhador da casa. Alguém que vai lá, a faxineira, por exemplo, a mulher que vai fazer a limpeza no terreiro, ela é uma trabalhadora da casa. Ela influencia? Sim. Saibam que sim. Por isso que nós temos que ter zelo e cuidado com essa pessoa também. Porque é uma pessoa que está entrando ali, é uma pessoa que vai tocar em alguns objetos porque ela vai ter que limpar. Tem que ter zelo? Claro que sim. Você tem que falar com essa pessoa, conversar, para dar o mínimo possível de preparo para ela? Claro que sim. Porque ela é uma pessoa, repito, ela está entrando ali, ela tem que saber como ela entra e como ela sai. Até para que você organize a energia da casa de uma forma uníssona, vamos dizer assim, né? Onde todos fazem da mesma forma, todos remetem da mesma forma. Qual o próximo que nós temos aqui? O cambone, ou o cambono, como alguns dizem. O cambono, eu vou dizer para vocês que, para mim, é um dos mais importantes da casa, né? O cambono é aquela pessoa que trabalha lá no chão, ali, né? Muitas vezes prestando assistência ou auxílio ali, né, aos trabalhadores, aos médicos que estão ali, e ele não incorpora, mas nem por isso ele não está ali no serviço das entidades, ele não está com os guias e protetores dele, ele está sim, precisa dos mesmos preceitos, precisa de absolutamente tudo, porque, apesar de não estar incorporado, repito, os seus guias e entidades lá, né, das suas energias estão sendo utilizadas naquele momento no trabalho. Então, o cambono, ele é parte importantíssima. E o cambono, qual que é a principal função dele, né? Ajudar na preparação dos trabalhos, ou seja, ele vai lá colocar os bancos no lugar, ele transporta alguns objetos para o congá, ele prepara, muitas vezes, né, as guias para cruzamento, se assim é permitido pela casa, ele oferece ali
os atributos, né, dos guias àqueles médios que estão ali. Enfim, ele vai ter essa disponibilidade, essas tarefas que são mais corriqueiras, mas que são extremamente importantes ali para a execução dos trabalhos. Que mais que o Kanbono? Qual a outra função do Kanbono? Estar a serviço da corrente, ou seja, é aquele que vai fazer, como eu falei agora, o acolhimento, né? Ele vai estar disposto ali na medida, claro, na medida possível, que ele tem o próprio terreiro ali que ele vai estar assistindo, mas está disposto ali, né, atrás dos médios, ali o próximo do médium, para alertar aí, né, algumas necessidades, né, que o médium vai pedir, que o guia está pedindo através do médium ali, servir um copo d'água, segurar o cavalo ali na hora da desincorporação, enfim, ele vai servir com muita fé. Que mais? Estar a serviço ali das entidades. Então, assim que chega as entidades ali, antes de consultar, antes de trabalhar, o Kanbono vai lá, serve a bebida, serve o pito lá de cada um, atende a solicitação ali das entidades, né, dentro das normas da casa, cada casa tem a sua norma, né. Então, também, no final, né, o Kanbono, a função dele é recolher ali, fazer a limpeza que estiver próximo ali, junto com o médium. Enfim, ele vai ser o braço direito ali daquele médium que ele está assistindo, aquela entidade a qual está trabalhando ali naquele momento, tá? O que mais que ele faz? Ele também estará a serviço da assistência. Serviço de assistência é muito comum essas pessoas, né, que têm dúvidas quando entram no centro, às vezes não conhecem o ritmo daquela casa, até conhece a Umbanda, mas não conhece o ritmo daquela casa. Então, esse Kanbono, ele vai dar essa orientação, vai esclarecer para a pessoa, encaminhar a pessoa da melhor forma possível. Então, uma coisa importante, o Kanbono, ele sempre tem que demonstrar essa vontade, né, de aprender, de estar ali, aprendendo com aqueles guias, com os médios que estão ali mais velhos, né? Então, isso é importante para que ele possa estar auxiliando e, claro, ele mesmo se desenvolvendo e crescendo. Muito bem, o que um Kanbono não pode, de maneira alguma, fazer, né? As casas acabam sempre pegando muito no pé nesse aspecto, né, o dirigente da casa. O que não deve fazer? Sentar-se, né, ou então se encostar ali na parede, ficar em grupos ali em rodinha conversando, beber, comer ou fumar sem a solicitação de alguma entidade, e mais, usar outra cor de roupa que não seja a própria cor branca, conversar aí com as entidades em detrimento da assistência, ou seja, o Kanbono vai lá, toma a frente da assistência, sempre está esperando, ela tem a prioridade, o Kanbono está lá conversando com o guia, servir bebida ou comida excessivamente às entidades, né? O Kanbono, ele tem que ter esse senso, muito importante esse senso, né? Às vezes, está ali o médium, o guia está ali, e solicita ou muita comida ou muita bebida, então o Kanbono tem que ficar de olho nisso, se for, alerta o dirigente, ou alerta alguém que está ali enquanto o dirigente está trabalhando, mas ele tem um papel importantíssimo nesse aspecto. Permitir que o consulente se demore demasiadamente na consulta, o que faz aqui, né? Tem que chegar ao Kanbono ali com muito respeito na entidade, com licença aqui, peço a gentileza aqui, voz aqui, tem mais pessoas para estar passando, se o senhor puder, né, ou a senhora puder agilizar, enfim, uma forma bastante educada, é um sagrado que está ali, a gente não deve esquecer, mas ele realmente tem que ficar de olho nisso, então, não deve, né, fazer com que uma consulta demore ali um tempo infinito. E permitir que o consulente passe com mais de uma entidade, né? Não pode, o Kanbono não deve fazer isso, ou seja, se ele viu, ali ele tem que interferir imediatamente para que ele tenha, para que o consulente passe apenas com um médium, com uma entidade. Muito bem,
Ah, muito bem, Marli. Muito bem, muito bem. A Marli colocou aqui, ouvir os problemas e guardar. Duas coisas que o Cambone não pode fazer também. Primeiro, não tem que ouvir mesmo a conversa. Ele tem que ficar sempre de longe. Apenas se o médium solicita, ele vai até lá. E se ele vai, ele tem que sim guardar o segredo. Nós chamamos aqui que o mesmo, olha, a mesma obrigação que um sacerdote tem de sigilo, o Cambono também tem. O médium tem, mas o Cambono também tem. Tá? Então, se ele eventualmente sai fofocando, falando o que ouviu ali da assistência de algum médium, ele está definitivamente assim, diante de um pecado muito grande, a ponto, se um dirigente, por exemplo, ficar sabendo de uma coisa dessa, ele pode sim ser expulso do terreiro. Tá? É muito sério, gente. O sigilo sacerdotal, ele se estende para trabalhadores, hein? O mesmo juramento do sigilo sacerdotal que existe, ele se estende para os trabalhadores da casa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, Marli, obrigado por ter colocado que isso é importantíssimo. Eu vou passar, que isso aqui é mais um desenho ali que a gente já falou sobre ele. Nós temos aqui o papel do médium, né? O papel do médium, que é a função mais conhecida e certamente é o papel principal a ser desempenhado dentro do terreiro, porque é claro, né, gente, sem o médium você não tem a comunicação com a espiritualidade, aí perde o sentido de você estar ali, ter um terreiro. Então, é um instrumento de espiritualidade, o médium, né? Aliás, um instrumento da espiritualidade para sua manifestação. Como eu disse, sem o médium não há manifestação de espírito e sem isso não há a Umbanda. Então, os médiuns formam a corrente de energia que vai servir de aporte, né, para os guias e protetores que vão desempenhar suas funções ali, auxiliando, socorrendo, orientando aqueles consulentes. E por ser uma importante função, claro, aqueles que ocupam e assumem essa tarefa dentro de um terreiro de Umbanda, eles devem ser extremamente comprometidos e disciplinados. Por que comprometido e disciplinado? Porque muitas vezes, gente, um consulente que vai até o centro, ele está, às vezes, num tratamento, ele iniciou um tratamento com um determinado médium, e tem casas que permitem que esse tratamento se estenda com esse mesmo médium. Aí imagina o seguinte, a pessoa está passando por um problema sério na vida dela, de repente, eu vou chegar ao extremo, tá? Uma pessoa que já tentou suicídio, está numa depressão profunda, e aí ela vai até o seu terreiro, passa com você ali, né? Você é o médium da casa, passa com você, e ela começa a sentir uma melhora. E aí você, em cima dessa melhora, vai na semana seguinte, passa com você novamente, aí com uma outra entidade, e vai melhorando. Aí no terceiro, você tem um compromisso. E eu falo para vocês, é cortar na carne. Às vezes você tem o aniversário da sua esposa, da sua mãe, do seu filho. E aí? E aí? Você percebe como a disciplina e o comprometimento é grande? Sabe por quê? Porque talvez essa pessoa vai lá e não vai te ver, e todo aquele tratamento que foi iniciado, ele vai se quebrar. Porque a sua entidade está esperando que você vá lá. A sua entidade está esperando lá, pronta para trabalhar com aquela pessoa. E você fala, não, hoje não, porque é aniversário e tal. É difícil, gente. Não é fácil. A missão de um médium não é fácil. Eu repito, é cortar na carne. Mas esse comprometimento, essa disciplina, ela tem que existir. Porque senão a gente coloca a perder, às vezes, a evolução de uma pessoa, a gente coloca a perder, às vezes, um tratamento inteiro que uma pessoa está fazendo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então, dedicação, respeito, carinho com as entidades, né?
importantíssimo para o médium. E mais, dedicação, como falei, comprometimento, respeito, carinho, resultado, o médium mais conectado, o médium mais desenvolvido, o médium que mais se conecta com as entidades, que faz as suas firmezas, que é bem disciplinado em relação a isso, ele vai aumentando a sua conexão cada vez mais com as entidades que estão ali trabalhando com ele, que estão assistindo ele naquele momento, tá? Para executar a caridade. Importante aqui, o médium humilde não quer ser maior do que os outros. Ele quer ser maior do que a si mesmo. Ele não luta contra um colega de terreiro que atrai, né, a disputa da consciência. Um médium bem desenvolvido, ele luta por ser ele mesmo o melhor instrumento da espiritualidade. Ele não concorre com ninguém. Ele não quer saber se ele está atendendo 1, 2 ou 10, pouco importa. É ele com ele mesmo. O crescimento ele é individual. Ele não é concorrencial. Tá? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, cada um tem o jeito, e está tudo certo, todos dentro da sua necessidade. Rapidamente, aqui que eu estou acabando, gente, só para a gente concluir aqui. O papel do Ogã, que é importantíssimo, o Ogã no candomblé, ele tem diversas funções, tá? Inclusive ele serve algumas entidades também aqui na Terra, mas no terreiro de Umbanda, o Ogã ele tem outra função, que é apenas a função do toque do atabaque, né, onde ele acessa essa energia para que os trabalhos possam fluir, para que traga aí um bom fluido, né? Então, esses atabaques, eles geralmente são consagrados a um determinado orixá, e esse Ogã, então, ele vai fazer esse toque, a função extremamente importante no terreiro, como nós vamos ver mais para frente, né, na parte de ritos e fundamentos, mas é fundamental que exista esse Ogã dentro de uma casa, ok? Então, repetindo, o Ogã do candomblé é diferente do Ogã da Umbanda. Do candomblé tem mais atribuições. O Ogã da Umbanda, ele apenas é responsável pelo ritmo, pelos toques do atabaque dentro da casa. Mas nós temos aqui pai pequeno ou mãe pequena de uma casa, né, o pai de santo da casa, então são os grandes assistentes do dirigente espiritual. Na falta desse dirigente, o dia que ele não puder ir no trabalho ou fazer alguma coisa, ele é substituído diretamente por esse pai ou essa mãe pequena, ou pai pequeno, tá? Eles têm algumas atribuições também dedicadas, ou seja, eles também podem, muitas vezes, vamos dizer, alimentar com esse combustível, né, nesse sentido figurado, os assentamentos vibratórios, eles podem fazer isso também, tá? Então, é importante que todo o pai pequeno ou a mãe pequena desse dirigente, ele tenha a sua formação, né, no barco sacerdotal. Ele é quase um sacerdote. Então, é importante que ele tenha, é desejado, vamos dizer assim, que ele tenha essa formação, que ele tenha o barco sacerdotal dele, ou que ele esteja, ao menos, cursando o seu barco sacerdotal, fazendo as suas obrigações, porque ele vai passar a ter atribuições que são, propriamente ditos, de um dirigente, de um pai ou uma mãe de santo, realmente, tá? O que mais aqui? Nós temos, geralmente, esse pai pequeno, essa mãe pequena, é feita uma coroação deles, né, pela casa, e é somente o guia-chefe do terreiro é que determina isso, né? Então, eles são coroados através dessa determinação também espiritual. E, claro, né, gente, não são todas as tendas que têm essa função de pai ou mãe pequeno, não são, tá? Então, isso não é regra, não é um fundamento da Umbanda, repito, também é um fundamento de casa para casa. Mas é aconselhado que toda casa assim o faça, até para que o dirigente tenha condição também de ter uma vida independente do terreiro.
Babalorixá e Ialorixá, que é, né, o Babalorixá é o pai de santo e a Ialorixá é a mãe de santo. Então, o Babalorixá é o homem que já cumpriu com sua formação sacerdotal, com todas as obrigações aos orixás, foi preparado para essa função. É imprescindível, repito, que ele tenha prestado todas as obrigações aos orixás, e geralmente assistida por um outro sacerdote ou uma sacerdotisa, ok? A Ialorixá, que são as mulheres, né, é a mãe de santo, também da mesma forma tem que cumprir as mesmas preparações. Acaba sendo o responsável direto por toda a condução religiosa daquele terreiro, é a autoridade máxima ali, e essa palavra Babalorixá significa, o significado dela é de babá, é de pai realmente, e orixá de santo, e a Ialô seria Ial, né? Seria a mãe, e orixá, mãe de santo, mãe do panteão, vamos dizer assim, de orixás, de santos, né? São conhecidos também como sacerdotes, dirigentes, zeladores. Às vezes, alguns utilizam até a nomenclatura de presidente ou chefe da casa aí, desses terreiros, ok? Podem desenvolver livremente as funções dentro de um terreiro, todas as funções dentro de um terreiro, com exceção apenas de uma, que é a consulta ao oráculo, porque ele não tem mão de Ifá, ou ele não tem a obrigação de Ifá. E quem é que tem essa obrigação de Ifá? Já falei para vocês, tá? Quem tem a mão de Ifá? A mão de Ifá, somente o Babalaô. Então, Babalorixá é o pai de santo, a Ialorixá é a mãe de santo, que fez as obrigações sacerdotais para todos os orixás, e é o zelador da casa. Mas se ele não joga Ifá, se ele não joga búzios, se ele não faz como que eu posso dizer, algum jogo de oráculo, ele não é considerado Babalaô. Então, Babalaô é um termo usado tanto para homem quanto para mulher, que significa pai do segredo. Todo Babalaô, né, após cumprido lá as obrigações, ele é um Babalorixá, né, uma Ialorixá. Então, ele cumpriu as obrigações sacerdotais ali. E aí, para ele virar Babalaô, ele tem que prestar uma última obrigação, que é a obrigação a Ifá. Ifá, gente, nós vamos estudar mais para frente, mas é o orixá responsável pela transmissão de todas as informações do presente, do passado e do futuro. Né? Então, isso é um jogo de oráculos, né? Quando a gente presta essa obrigação, eles chamam que a gente passa a ter a mão de Ifá, a capacidade de se conectar, né, com esse conhecimento mais profundo, né, desses orixás, e aí Ifá, através do oráculo, isso pode ser através de jogo de búzios, de carta, ou qualquer outro meio de adivinhação, vamos dizer assim, o Ifá passa a se comunicar com você. Sem essa obrigação de Ifá, não há possibilidade desse sacerdote ser chamado de Babalaô, tá? Então, o sacerdote não pode sequer verificar o orixá de frente, o pai de frente, ou junto à mãe desse filho de fé, se ele não tiver esse preparo a Ifá. Porque quem revela esse segredo para esse zelador é Ifá. E ele é o Babalaô, é o grau mais alto que se alcança dentro de um terreiro umbandista. E essa nomenclatura Babalaô, ela serve para homem e serve para mulher. O pai Ronaldo Linares, ele é um Babalaô, tá? O pai Márcio Caim é um Babalaô. Então, eu estou fazendo o meu barco sacerdotal com o pai Ronaldo Linares e com o pai Márcio, e eu devo, em algum momento na minha vida, na minha trajetória, prestar também minha obrigação para Ifá. Para, quem sabe, lá na frente virar realmente um Babalaô. É isso. Fechamos, então, aqui a hierarquia. Aqui tem a mão de Ifá, né, que para vocês verem como uma das fotos, né, o pai Ronaldo jogando ali os búzios. Então, aqui é para vocês entenderem que é
essa mão de Fá. Então, estrutura e hierarquia de terreiro foi um pouco mais extenso. Peço desculpas a vocês, mas eu tenho certeza que foi proveitoso. Tenho certeza que vocês saíram aí com uma boa referência do que é a estrutura de um terreiro e a hierarquia de um terreiro, como é que ela funciona. Dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? A gente faz uns minutinhos aí, se alguém quiser acrescentar ou tiver alguma dúvida. Ó, lembrem-se o seguinte, hein, gente? A dúvida é a ferrugem da fé. Ah, mas a minha pergunta deve ser muito boba, todo mundo sabe. Não, não existe isso, não existe isso. Toda pergunta pode ter certeza que às vezes é a dúvida de metade das pessoas que estão aqui, ok? Diga, Flávia. Oi, Oi. para ver se eu entendi. Então, babalaô, a gente só pode ser chamado de babalaô quem faz uso, além da sua mediunidade, que trabalha com as mãos, né? Que joga búzios. Se ele não faz esse tipo de trabalho, ele é um babalaorixá ou ialorixá. Perfeito, isso mesmo, Flávio. E para ele ser o babalaô, ele tem que ter prestado obrigação a Ifá. É obrigado também, porque tem muita gente que lê carta ou joga búzios, né, dentro da Umbanda. Uhum. Você pergunta assim, mas você fez obrigação de Ifá? E a pessoa, não, né, não fiz. Então, assim, é complicado, porque é o Ifá, Ifá que responde. Então, fica aí uma coisa no ar aí meio imprópria. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém? Diga, Iris. Todo terreiro tem o babalaô? Não. Ah, Não. tá. O que acontece? A maioria dos sacerdotes, se você pegar as casas mais antigas, até pela dificuldade da informação, de chegar à informação, a gente está tendo uma Umbanda mais aberta, talvez de uns 10, 15 anos para cá, talvez, onde a informação está chegando de uma forma mais didática, né, para as pessoas. Mas se você pega os antigos, não tinha essa condição. Se você pensar que eram casas que muitas vezes eram perseguidas pela polícia, né? Como que você vai falar em abrir um estudo desse? Bom, Então, até ali hoje realmente... tem muito preconceito. Pois Tem é, gente se até hoje, né? aí, né? Se até hoje tem, então lá atrás, esses pais e essas mães de santo, eles foram preparados realmente pela espiritualidade, um preparo muito grande da espiritualidade com eles. Né? Era quase que... era um trabalho de osmose mesmo, de trazer todo aquele conhecimento, né, para a cabecinha ali daquele pai, daquela mãe de santo, às vezes pessoas humildes, né, que tocavam aqueles terreiros. Então, para você ver que a espiritualidade teve um trabalho muito forte com eles. Alguns deles até adquiriram, sim, o dom dos oráculos, tá? São considerados oráculos. E jogam, mas se você perguntar, talvez, você se considera um babalaô, um babalorixá, são expressões que na cabeça deles nem passa, né? Não tem nada a ver, eu sou pai de santo, ou mãe de santo, sou dirigente. Isso aqui é uma nomenclatura hierárquica, só para dar um pouco de ordem dentro, assim, da Umbanda, sabe? Mas eu acredito que as pessoas nem gostam de ser chamadas, sou babalaô, sou babalorixá. Na Umbanda, isso eu acho que não... E atualmente você diz o Ifá é o Espírito Santo, né? Isso, ele seria o Espírito Santo. Seria mais estudo. No seu caso, por exemplo, seria mais um tempo de estudo. Tem mais um tempo. Tem mais um tempo de preparo para que você preste obrigação. Ó, a Iris comentou, então eu vou adiantar aqui para vocês, é isso mesmo. Ifá, o nome é IFA. Ifá é exatamente o Espírito Santo das igrejas evangélicas. O pastor, ele não recebe a revelação, ele não está ali recebendo, estou recebendo a revelação, ele fala lá. Nas igrejas evangélicas a gente vê muito isso. Ou é o Espírito Santo, muitas vezes, da igreja católica também, onde o padre faz a invocação. Para nós, umbandistas, é o Ifá. O Ifá, ele tem o mesmo papel do Espírito Santo, é por isso que, como o Espírito Santo, ele é o grande revelador do passado, do presente e do futuro, para nós, Ifá é o grande revelador do passado, do presente e do futuro, da mesma forma.
Certo? Maravilha, não temos mais dúvidas. Quero agradecer a cada um aqui que ficou até agora. Maria Neide, vou pedir gentilmente que você está aqui com a gente. Semana passada você fez falta. E aí você vai fazer a nossa oração final, para que a gente possa ter uma semana aí maravilhosa. Ai, semana passada foi bem dantesco, com aquela chuva. É verdade. Aí passamos por um lugar, os 2 pneus furaram. Aí tivemos que esperar um guincho. Aí voltei para casa. Aí a minha sobrinha chegou lá, aqui na Cantareira, meia-noite. Foi. Tudo tem um porquê, vai, acredite nisso. Então tá desculpada. Então tá desculpada, Tá desculpada, viu? Foi pouca coisa que aconteceu. Foi pouca coisa. Mesmo aqui não deu tempo de vir rezar? Que coisa. Mas eu estava presente espiritualmente. Não tenho dúvida. Então vamos agradecer ao Pai essa oportunidade que Ele nos concedeu de nós estarmos reunidos para esse aprendizado. Que os mensageiros que estiveram conosco possam assim também levar esse aprendizado a tantas searas que estão também necessitando. Que Maria de Nazaré possa, com seu manto sagrado, cobrir cada um de nós, colocando no seu colo, a fim de nós nos sentirmos seguros para a nossa caminhada. Que todos os orixás possam dar a nós o caminho, a verdade e a vida. Que possamos, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, dizer muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. E que amanhã cedo eu possa levantar e agradecer o grande presente que é a vida. Agradecer os nossos olhos, que possamos enxergar tudo que está ao nosso redor. Agradecer os nossos ouvidos, que nós estamos ouvindo todos os sons. Agradecer as nossas mãos, as quais nós tocamos em todas as coisas e executamos as nossas tarefas. Agradecer os nossos braços, que com eles possamos abraçar as pessoas que estão próximas de nós. Agradecer os nossos pés, que nós colocamos no chão. Agradecer as nossas pernas, que se locomovem a tantos lugares. Enfim, agradecer a vida. E em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao rosário, muito obrigado. E ao Rogério, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado.
pelo dia de hoje. Louvado seja Deus. Graças a Deus e até a próxima semana, que Deus vai permitir. Boa Assim noite. será. Boa noite a todos, excelente semana, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, gente. Beijo a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Uma semana Boa noite. abençoada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Semana Até a abençoada para próxima. todos. Tchau, tchau. Boa noite, amiga. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Oh